E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que viver com pessoas do mundo inteiro mudou a minha vida. Bom, a primeira pessoa que eu conversei de outro país era um indiano, que foi o que me levou do aeroporto até a minha host family. E lá, durante o trajeto, a gente conversou sobre os motivos dele ter ido para Londres e também os meus motivos de ter ido para Londres. A gente também compartilhou muito da cultura, falamos sobre a comida no país dele, no meu país. Eu também perguntei para ele como que funcionavam as coisas em Londres, como eram as pessoas. Ele também me deu muitos conselhos e dicas para o dia a dia de Londres. E na minha escola em Londres tinha muitos franceses, italianos e pessoas da Ásia em geral, o que era bem interessante. E eu acredito que o grupo que eu me dei melhor foram os italianos, foram meus primeiros amigos assim que eu cheguei em Londres. Eu acredito que eu tenha me dado bem com os italianos pelo fato da nossa língua ser parecida em alguns aspectos, tem algumas palavras que são praticamente a mesma palavra, e também eles são bem alegres, assim como nós, latino-americanos. O que eu mais gostava era que às vezes a gente ia almoçar e era sempre uma pessoa, cada um de um país, então a gente acabava compartilhando algo da nossa cultura, do nosso país, da nossa língua, que era parecido ou às vezes totalmente diferente. E uma coisa que era engraçada era a parte do cumprimento, porque no Brasil a gente cumprimenta com um abraço, né, e um beijo na bochecha. Na Itália, por exemplo, são 2 beijos e na Suíça são 3 beijos. Então, às vezes, a gente ia cumprimentar as pessoas e ficava, às vezes, um clima meio constrangedor, porque às vezes eu saía antes ou a pessoa saía antes, então era bem engraçado. Outra coisa também era a diferença cultural, quando a gente falava da comida da Itália e do Brasil. Porque, por exemplo, a pizza, eu mostrei pra eles que no Brasil a gente tem pizza doce, e eles acharam um completo absurdo existir pizza doce, pra eles não fazia sentido nenhum. E todos eles falavam que parecia ser horrível, porque a pizza da Itália e do Brasil é totalmente diferente. E uma coisa que foi bem interessante pra mim foi ver como a América do Sul e a Ásia têm princípios culturais diferentes. Então, assim, eu acredito que os asiáticos, eles são muito respeitosos para coisas que a gente que é da América do Sul, a gente acaba nem pensando. E alguns momentos era bem engraçado ver como eles se expressam não verbalmente, então assim, com gestos, posturas, o que é uma coisa que é bem diferente pra gente, eu achei bem legal. Durante essa convivência com pessoas de culturas diferentes, eu aprendi que é muito importante tolerar e respeitar as diferenças culturais das outras pessoas, e isso também é muito legal pra gente conhecer nós mesmos em alguns aspectos. Então, pra mim foi muito legal isso de ter essa troca cultural. E agora eu vou mostrar pra vocês uma bandeira que eu fiz com a assinatura de todos os amigos. Então aqui tem coisas escritas em várias línguas, francês, italiano, árabe. Então acho que isso foi uma das melhores aquisições que eu fiz, e eu recomendo fortemente vocês também comprarem uma bandeira assim, para fazer a assinatura das pessoas que vocês conheceram durante o intercâmbio, e nunca mais esquecer dessas pessoas, porque é uma parte da vida que é muito importante. E eu acredito que eu tenha me tornado uma pessoa mais aberta também durante esse período, porque antes eu estava muito fechado às coisas somente do Brasil, e quando eu saí para essa viagem, eu estava disposto a experimentar tudo. E uma coisa que eu gostei muito, que inclusive agora faz parte da minha rotina, é ouvir músicas em espanhol e em francês, que era uma coisa que eu não estava habituado no Brasil. Eu ouvia muito mais as nossas músicas mais locais e regionais, e agora eu estou ouvindo estilos diferentes de música, e é uma coisa que eu percebi que agora faz parte da minha rotina, que foi bem legal para mim. E durante esse período eu também aprendi a falar algumas palavras em italiano, em francês, árabe, o que é bem engraçado, assim, e foi bem legal ver também como o italiano e o espanhol são línguas parecidas do português. Eu tive aulas também de espanhol desde quando eu era pequeno, então quando eu estava com os meus amigos eu às vezes dava uma exercitada na língua espanhola para melhorar um pouco o meu espanhol também. E acho que essa questão do inglês internacional, entre aspas, que é o inglês assim das pessoas que não são fluentes na língua inglesa, que não são nativos da língua inglesa,
é essencial para o aprendizado, porque, como eu havia falado, o inglês que a gente vai ter contato não é o inglês das séries americanas, é o inglês com o sotaque super forte do francês, é o inglês com o sotaque super forte do italiano, e você tem que sempre estar habituando a sua escuta e se adaptando a essa variante do inglês. E eu acho que com diferenças culturais assim bem extremas, mesmo com isso, mesmo a gente sendo de partes totalmente diferentes do mundo, crescido com contextos diferentes, eu acredito que isso não impediu da gente criar laços verdadeiros durante esse período também. E esse foi mais um vídeo, galera. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.